Bom dia, alunos do 6º ano A. Desejo que todos estejam bem, né, nos lares de vocês. E por enquanto a gente continua com esse mesmo tipo de aula remota. Eu não sei se ainda vamos voltar esse ano ou não, né? Então hoje é a 10ª aula de ciências da turma do 6º ano. E na aula de hoje nós vamos estar falando de mudanças do estado físico da água. Está lá na página 59, tá certo? Então lá na página 59 ele inicia assim: você já reparou que em um dia quente um sorvete começa a derreter logo depois que ele é retirado do congelador? É uma pergunta. Isso ocorre porque a água que o compõe passa do estado sólido, do gelo, para o estado líquido. Essa mudança de estado sólido para o estado líquido é conhecida como fusão. E aí eu vou mostrar para vocês um esquema que a gente faz e que depois que a gente aprende esse esquema aqui, não tem como a gente não aprender as mudanças de estado físico da água. Eu vou colocar aqui no quadro, né, mostrando para vocês e que vocês também façam dessa forma. A gente coloca primeiro dentro de um quadrinho assim o estado sólido. No outro a gente coloca o estado líquido. E no último a gente coloca vapor ou gasoso, que vai dar na mesma coisa. Vou colocar gasoso, mas o livro de vocês também muitas vezes se refere a esse estado físico da água como se fosse um estado de vapor. Então a gente observando, eu vou mostrar para vocês, ó, o esquema aqui, só para vocês começarem a entender. Quando a água ela passa do estado sólido para o estado líquido, o nome dessa mudança é fusão. O exemplo que ele deu para vocês agora do sorvete, ele disse o quê? Que a partir do momento que esse sorvete ele é retirado do congelador, ele começa a se derreter. Então ele estava no estado sólido e passou para o estado líquido, né? Então essa mudança ela é a fusão. Fusão é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Aí a gente pega outra seta e direciona lá para o estado gasoso. Ela sai do estado líquido para o estado gasoso. O nome dessa mudança é vaporização. E um exemplo bem prático de vaporização que eu vou falar para vocês é sobre a questão da gente colocar uma água na panela para ferver. Né? A água, a gente sabe que ela está no estado líquido e aí a gente pega essa água e coloca ela para ferver. Daqui a pouco a gente viu que aquela água que estava no estado líquido, ela começa a passar para o estado gasoso, ou seja, ela vai se evaporando para o ambiente. Se você não apagar, desligar o fogo, toda a água que estava no estado líquido vai se evaporar todinha, passando para o estado gasoso. Então, o nome dessa mudança é vaporização. O que é vaporização? Vaporização é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Então, fusão a gente viu que é a passagem da água do estado sólido para o líquido, e vaporização é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. E aí, depois da vaporização, também ele vai falar para vocês sobre a questão de substâncias que elas também se evaporam de várias formas, né? Ele diz assim, quando alguém, depois no 3º parágrafo, ele fala assim: como o aquecimento, a água da panela passa para o estado gasoso, transforma-se em vapor e mistura-se à atmosfera. A passagem da água ou de qualquer outra substância do estado líquido para o estado gasoso é chamado de vaporização. E aí ele vai falar que a vaporização ela acontece de duas formas. Ela pode acontecer de forma lenta, mas também ela pode acontecer de forma rápida. E aí eu vou dar 2 exemplos aqui para a gente entender a vaporização de forma lenta. Por exemplo, eu lavo o cabelo e deixo o cabelo secar naturalmente. Ou então minha colega também lavou o cabelo no mesmo horário,
só que ela usou o secador para secar o cabelo, né? Aí eu pergunto para vocês, qual o cabelo que vai ser secado, vai ficar seco mais rápido? O meu ou da minha colega que foi submetida a um calor, a uma força maior, que é o secador? Com certeza vai ser o da minha colega. Então, esse processo de vaporização, ele acontece de forma lenta, mas também ele pode acontecer de forma rápida. Outro exemplo bem prático, que eles citam muito, da gente pegar, lavar uma toalha e colocar ela no varal no sol, e a gente pega outra toalha e coloca na sombra para secar. Então, obviamente, a toalha que vai secar mais rapidamente é aquela que está no sol. Então, são processos de vaporização que eles podem ser lento e que também eles podem ser rápido. E aí também ele fala do que é ebulição. Ele diz assim, quando a água é aquecida, ela pode chegar a um ponto em que ferve, e uma parte dela rapidamente passa para o estado gasoso, em um processo chamado ebulição. A fervura se caracteriza pela formação de bolinhas na água. A ebulição é uma forma rápida de vaporização. Ou seja, no momento que eu coloquei uma água no fogo para ferver, que ela começa a formar aquelas bolinhas dentro dela, e aquilo ali significa dizer que a água está passando por um processo de ebulição. E daqui a pouco essa água ela ferve, aquelas bolinhas começam a formar dentro da panela, é o processo de ebulição. Daqui a pouco essa água ferve e ela acaba se evaporando. É um processo de vaporização rápido também. A vaporização também ela pode acontecer mais lenta, como eu já dei o exemplo para vocês das roupas, a que seca no sol e a que seca na sombra, né? Então a gente tem esses exemplos aí que eles estão mostrando para vocês. Quando a roupa seca no varal, por exemplo, a água passa do estado líquido para o gasoso, sem que haja fervura. É o processo de evaporação. A evaporação é uma forma lenta de vaporização. E aí a gente vê os dois outros exemplos de mudanças de estado físico da água. A gente tem um exemplo voltando aqui agora, do gasoso para o líquido. Essa mudança ela é chamada de liquefação ou condensação. Liquefação ou condensação. E um exemplo de liquefação ou condensação que eu vou estar mostrando para vocês, ele diz assim, é a passagem da água ou de qualquer outra substância do estado gasoso ou de vapor para o estado líquido. Você também pode observar a condensação se bafejar, soltar o ar pela boca sobre um vidro ou um espelho, o vidro vai ficar embaçado. São gotículas de água formadas por condensação. O vapor de água que sai misturado ao ar que você espirra se condensa ao entrar em contato com o vidro, que está em temperatura mais baixa. Mas é só esperar um pouco para que essa água sobre o vidro embaraçado evapore. E aí eu posso dar um exemplo para vocês do estado gasoso passando para o estado líquido. Vamos voltar a outro exemplo de uma panela no fogo. Vou dar o exemplo do arroz. A gente normalmente, quando o arroz está terminando de secar, como a gente chama aqui, a gente costuma tampar ele, tampar, abafar. Vou usar o termo tampar mesmo, vamos usar a tampa mesmo. Aí aquela água que estava fervendo, ela logicamente ela vai evaporar para aquela tampa. Era água no estado gasoso, porque ela evaporou. Daí a pouco, quando ela toca na superfície da tampa, como a superfície da tampa ela já é mais fria, ela vai se transformar em água no estado líquido. É tanto que quando você destampa o arroz, se você não tirar a tampa rapidamente, aquela água ela vai cair no fogão e pode até chegar a sujar o fogão. Então, a gente tem um exemplo de água do estado gasoso passando para o estado líquido, né? Essa outra mudança, ela recebe o nome de liquefação. Liquefação é quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido. E a outra mudança que a gente tem é a solidificação. Solidificação. A solidificação, ela é um processo muito conhecido que a gente costuma muito fazer. Ou seja, a passagem da água do estado líquido para o estado
sólido. Passagem da água do estado líquido para o estado sólido. Quando é que isso acontece? Normalmente a gente pega uma garrafa, vamos dar o exemplo que a gente realiza no nosso cotidiano. A gente pega uma garrafa, você enche ela, a água no estado líquido, coloca ela no congelador, ela vai passar para o estado sólido. Então o nome dessa mudança é solidificação. Portanto, se vocês fizerem esse esquema dessa forma aqui, é a melhor forma de se aprender as mudanças de estado físico da água. Sólido, líquido e gasoso. Então tá aí. A mudança quando a gente coloca primeiro sólido, no meio líquido e no final gasoso ou vapor. Aí a gente vai ter a mudança de água do estado sólido para o estado líquido, chama-se fusão. A passagem da água do estado líquido para o gasoso, vaporização. A passagem da água do estado gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. E a passagem da água do estado líquido para o sólido, solidificação. Então, são 4 as mudanças de água. São essas mudanças, né? A gente tem aí a fusão, vaporização, liquefação ou condensação e solidificação. São essas aí. Colocando os 3 estados, dessa forma que eu ensinei para vocês, é a melhor forma de se aprender as mudanças de estado físico da água. Lá na página 50, ainda continua sobre essa questão. Ele diz assim, talvez, até o exemplo que eu já dei para vocês, talvez você já tenha observado a condensação em outras situações domésticas. Alimentos cozinhando em uma panela fechada libera vapor de água que se condensa em contato com o lado interno da tampa, recobrindo-as de gotas de água. Veja a figura 3.8. Vocês têm esse exemplo e observe aí gotas de água que se formou na tampa da panela, porque essa água ela se evaporou, chegou aí na tampa dela, se condensou, né? E depois, quando a gente tira essa tampa, essa água está em forma líquida. É a condensação. Também que produz a nuvem que sai de uma panela ou de uma chaleira com água fervendo. Essa nuvem, portanto, é formada por gotículas de água que resulta da condensação do vapor de água. E aí a gente tem, terminando aí essas mudanças de estado físico da água, né? Aí ele diz assim, você sabia que a água que foi bebida por um animal e incorporada no corpo dele pode no futuro fazer parte de um rio ou das nuvens? Ou seja, porque a gente elimina através da transpiração e através da nossa respiração águas para o meio ambiente, né? A gente absorve a água, mas também a gente elimina. Quando a gente espirra, a gente está eliminando água para o meio ambiente. Quando a gente transpira, a gente está eliminando água para o meio ambiente. Então, existem várias formas de eliminar água para o meio ambiente. Ou, ele diz, ou que a água que está no mar pode em outro momento chegar a todos da montanha e congelar. A transformação do estado físico acontece o tempo todo na natureza, como veremos a seguir. Aí a gente tem o ciclo da água, né? Se vocês observarem, é interessante, a água vai e a água volta aí nesse ciclo, né? A gente tem aí o ciclo da água e a gente vê setas levando água de um rio para as nuvens, mas também a gente vê as nuvens, seta trazendo água das nuvens para um rio também, né? Então é o ciclo da água na natureza. O ciclo da água, ele diz, a água circula na natureza e muda de estado físico. Ela passa pelos rios, pelos mares, pelo solo, pela atmosfera e pelo corpo dos seres vivos. É o ciclo da água, também chamado ciclo hidrológico. Acompanhe pela figura 3.9 as etapas dos caminhos da água no planeta. E aí vocês estão vendo, observando, né, a legenda, ele diz, bota evaporação e condensação nas nuvens. Precipitação é quando essa água ela sai da nuvem diretamente para um rio. Transpiração e condensação, os seres vivos transpiram e a água volta novamente para as nuvens, lá ela se condensa, depois ela volta novamente.
a gente vê a precipitação, chuva, neve, granizo e lençóis subterrâneos de água, para onde a água ela vai ficar aí infiltrada, né? Então, é o ciclo da água na natureza, a água ela cai, ela volta de novo, ela se infiltra, de novo ela evapora, voltando novamente para as nuvens. E aí acontece a precipitação, né, que desce em forma de nuvem, em forma de chuva, em forma de neve, em forma de granizo, que é na verdade a água retornando para a natureza, tá certo? Quando for na próxima aula eu só finalizo esse conteúdo, falando aí das fontes de água para vocês, da forma da gente estar economizando água, e já deixo o exercício na próxima aula, tá? Desejo que todos tenham um bom dia e um bom final de semana.